Bom, pessoal, tudo bom? O seguinte, o novo CaronaCast ele é um pouco diferente. O que acontece é que o pessoal do Diário do Campus, que é um telejornal feito pelos alunos de jornalismo, se interessou por fazer uma matéria sobre este programinha no YouTube. Então, o que acontece? Duas meninas vieram fazer aqui a gravação e agora a gente vai ver o que elas gravaram. Isso, estamos gravando ali. Cintos de segurança. Isso. A essência de um CaronaCast exatamente é aproveitar um pouco de todas essas conversas que a gente tem dentro da universidade, né? Que professores universitários normalmente são muito apaixonados pelos assuntos que eles dão aula e que eles pesquisam. E tem conversas muito interessantes, né? Trocando figurinhas, pesquisando, sabendo o que um está aprendendo, o que um está elaborando e assim por diante. E essas conversas, na maioria das vezes, elas se evaporam assim que a conversa vai embora. Então, o que acontece? Parte de um interesse, de uma curiosidade em explorar mídias móveis, ou seja, produção de conteúdo, com telefone celular e com outras formas de produção de conteúdo bem contemporâneas, me levou justamente a experimentar esse formato. Havia já os colegas, que volta e meia pegam uma carona, havia já as conversas, havia então o telefone, que dava a tecnologia para fazer isso com facilidade, com baixíssimo custo, né? E havia esse canal que é o YouTube, de colocar ali no ar e ver o que as pessoas acham. E, para minha surpresa, as pessoas estão vendo isso, estão gostando, estão se divertindo com isso também. É que acaba, na verdade, acontecendo uma conversa casual, né? As pessoas estão sendo filmadas, mas não tem aquela pressão da câmera. E aí a conversa acaba sendo natural, o que atrai, eu acho, também, né? Eu acho que tem uma combinação aí interessante que você tocou, que ao mesmo tempo que é uma conversa casual, tipo assim, nunca é nada muito produzido, né? Nunca é uma agenda feita pensando, olha, precisamos cobrir tal pauta ou aquela outra. É uma conversa entre amigos que acontece, né? Normalmente quem acaba pegando carona é uma pessoa que você conhece, você conversa, você dá carona para pessoas normalmente que se conhecem. E então surge a conversa casual, conversa entre amigos. Só que essa conversa entre amigos ela é pontuada por essas áreas de especialidade, né? Por aquilo que essas pessoas entendem. Então, por exemplo, o professor Marquinhos Villa-Lobos, do jornalismo, falou sobre as pesquisas dele de ditadura no Uruguai e tal, que é um tema que para ele é muito interessante. O professor André Pazzi comenta sempre sobre tecnologia, seriados e filmes. O professor Fabiano, meu colega ali no curso de cinema, também comenta sempre alguma coisa sobre cinema. O professor Eduardo Van Macker também. E assim vai indo. É uma conversa entre amigos pontuada com esses temas de interesse. Tá, mas o convite para carona, ele surge já com a intenção de ser filmado ou não? Assim, acontece por exemplo, para dar carona para alguém e aí sim, a partir daí filmar, ou não? O convite já é feito com essa intenção? Tem as duas coisas. Às vezes tem momentos também, vai muito da sensibilidade. Às vezes você sente que a pessoa não está afim, sabe? A pessoa simplesmente não está afim de falar naquele dia. Como é um programa, a gente não sei nem se a gente pode chamar exatamente de programa, mas como é uma produção mais ou menos eventual, sem a regularidade de um programa de TV ou alguma coisa assim, eu posso produzi-la quando surge essa oportunidade. Quando as pessoas estão dispostas a conversar, a falar sobre esses temas. Então, assim, às vezes acontece, por exemplo, assim, hoje vamos gravar aí, vamos falar sobre tal tema, vamos. Então, é como se fosse uma reunião de amigos. Hoje vamos conversar sobre tal tema. Então, aí surge o convite. Surge o convite. Daí, vamos fazer? Então vamos. Né? E tem outros momentos que também eu digo assim, olha, queria muito conversar contigo, tu viu lá uma mostra de cinema no Rio, que interessante, vamos conversar sobre isso, vamos gravar? Vamos. A pessoa pode dizer, não, acho melhor não estou afim. E sempre há um respeito com quem se conversa. E o nome, ele surgiu de alguma... Foi tu certamente que colocou esse nome, mas tem um porquê de CaronaCast, assim, qual é o significado desse nome? Claro, o carona é
O carona, eu estava procurando alguma palavra que fosse única e que ela fosse fácil de lembrar e que ela fosse instantaneamente reconhecível. E tem essa moda de chamar, por exemplo, produção de conteúdo audiovisual para a internet com alguma regularidade de podcast. É um termo, se não me engano, foi cunhado pelo Adam Curry, que é um DJ inglês. E já há alguns anos ele começou a fazer um programa de rádio para a internet. A moda pegou. A gente tem podcasts regulares aqui feitos na Fanecos e milhares feitos pelo mundo afora. Então, o que acontece? Tinha essa ideia do cast, né? Cast em inglês significa arremessar, jogar. Tinha essa ideia do cast. E daí o carona, que era, obviamente, do que vinha aqui. Então, da soma das duas palavras, surgiu o termo. E, para minha surpresa, era um termo que não existia. Eu fui dar uma busca no Google, imaginando que já havia vários usos semelhantes à palavra, não tem. Justamente foi inédito, foi inventado para cá, inventado aqui. Então, o que acontece é que virou essa marca aí do CaronaCast, que acho que é uma palavra que funciona bem, traduz bem o que é. Exatamente, descreve bem a situação. 3, 2, 1. Para o professor de cinema e publicidade e propaganda Roberto Tissman, uma simples carona entre professores agora virou um programa que pode ser assistido através do YouTube.